Boa noite. Boa noite a todos. Shirley, Douglas, Marina, Alberto, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Simone, Hudson, Tiago, Nete, boa noite. Tiago, Aline, colegas me prestigiando, que legal, boa noite a todos. Vamos convidar outras pessoas a participar dessa live, vamos mandar no direct. Ai, boa noite, ai, querida, obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Podem mandar as perguntinhas aqui, vou tentar responder as perguntas das caixinhas também. Ai, que legal! Muito obrigada, eu fico muito feliz de receber esse retorno, saber que vocês estão gostando. Eu que agradeço. Sem áudio eu tô ouvindo aqui. Eu li aqui que vocês estão sem áudio. Tem mais alguém que tá sem áudio? Ou vocês estão me ouvindo bem? Que Deus abençoe vocês também. Muito obrigada. Ah, tá. Ah, que bom. Para mim aqui não aparece nenhum erro. Ai, que legal, seja bem-vindo, colega. Mais um advogado aqui me assistindo, prestigiando. Que legal. Que bom. Então eu vou... Não estou ouvindo. Arildson, quem sabe tu fecha e abre de novo. De repente sai da live e entra de novo que tu vai conseguir ouvir. Tá, vamos começar com as perguntinhas então. Doutora, onde eu tenho que ir para executar pensão atrasada? Na Defensoria Pública? Olha, se tu atende os critérios de renda para ser atendida pela Defensoria Pública, procura a Defensoria Pública da tua cidade. Se tu tiver condições de contratar um advogado particular, você pode contratar. União estável há 3 anos. Temos uma filha, colocou uma casa que já tinha antes da união estável no nome da nossa filha. Filho do primeiro casamento dele tem direito? Olha, se essa doação não ultrapassou 50% do patrimônio dele disponível, pode ser anulada sim. Aí, agora, se ele tiver outros bens para garantir a parte do filho, não tem problema. Me divorciei e meu marido me deu 15% do salário dele como pensão. Por morte dele, eu continuo recebendo? Se ele falecer enquanto tu estiver recebendo a pensão alimentícia, tu vai sim receber a pensão por morte, porque daí a pensão alimentícia não tem mais como ele te pagar. Então, tu vai receber sim em caso de falecimento. Se eu comprar uma chácara do meu pai, meus 2 irmãos precisam assinar a venda? Olha, não precisam assinar, mas eu te aconselho, faz eles assinar a anuência deles para ti não ter problema depois, tá? A lei não diz que tem que assinar, mas a gente indica que faça já da forma certa agora, para depois tu não gastar com outro processo, provando que esse bem é teu. Então é muito mais fácil tu já fazer dessa forma, tá? Então, se tu for comprar, pede para os teus irmãos assinarem sim. Doutor, meu noivo faleceu há 8 meses. Estávamos por 4 anos. Ele era médico, nunca fui atrás. Deixa eu tentar entender, em algum direito que tu tenha, porque se tu namorava com ele,
tu não tem nenhum direito a receber uma pensão, uma herança, aí não tem. Agora, se tu tivesse como comprovar a união estável, aí sim, tá? Mas como namorado, noivo, não tem, tá? Filha faz tratamento neurológico. O valor do remédio, das consultas, fica incluso na pensão estipulada? Se for estipulado no processo, se tu fixar isso, que ele tem que ajudar com o tratamento, com os remédios, ok. Agora, se não tiver especificado isso na ação de alimentos, tu vai ter que pagar da pensão alimentícia e tu vai ter que tirar dinheiro para tudo. Então, é bom tu rever essa situação. Se não tá fixado nos alimentos isso, né, essas despesas extras, tu vai ter que colocar porque senão o prejuízo vai ser muito grande. Minha mãe tem 78 anos. Ela pode doar a casa dela para mim? Os outros 2 irmãos têm casa e é o desejo dela. Bom, aquela mesma situação, ela só pode doar se não ultrapassar 50% da parte disponível dela. Caso contrário, eles podem mudar de ideia, podem não concordar mais com essa doação por eles terem mesmo eles tendo casa, e eles podem anular isso depois, tá? Doação de imóveis de pais para filhos, mas sem a possibilidade de venda ou usar em qualquer outro negócio. Pode fazer essa doação sim, tá? Só que tu vai ter que colocar a cláusula de inalienabilidade, que daí tu tá doando, mas que quem tá recebendo esse bem não pode vender, não pode dispor desse bem, tá? Tem como fazer isso sim. Meu marido é policial civil, temos uma união estável. Se ele morrer, fico com o apartamento, ele já tinha. Bom, tu vai ser meeira dele, mas a gente precisa saber. Primeira coisa é que tu já é meeira dele, mas a gente precisa saber se ele não tem filhos, precisa saber se ele não tem pais vivos, porque senão tu vai ter que dividir com eles, tá? Caso contrário, fica contigo o apartamento sim. Vamos lá. Sou separada e tenho 2 filhas, uma tem 20 anos e faz faculdade. Meu ex tem que pagar a pensão dela? Sim, tem que pagar a pensão, até ela concluir a faculdade. Como é que funciona a pensão alimentícia? Se não estiver estudando ou fazendo curso técnico, a pensão alimentícia ela pode ser exonerada com 18 anos. Se estiver estudando, em regra, até os 24 anos, até finalizar o curso técnico ou a faculdade, tá? Então, tem direito sim, tem que pagar. Deixa eu ver. Vamos ver a próxima. Meu pai pode fazer uma doação para minha irmã sem meu conhecimento, sem eu assinar? Pode. É aquela situação que eu te disse. Pode sim. Só que se ultrapassar o valor dos 50% da parte dele disponível, tu pode anular essa doação, tá? Processei meu esposo por bater na minha filha de forma agressiva. Ainda não chegou a intimação. Não queria que o prendesse. No desespero e ao vê-la marcada, não tenho condições de pagar advogado. Bom, mas eu acho que tu tem que... Essa aí foi uma pergunta que eu tive uma pergunta bem parecida nas minhas caixinhas durante a semana que eu fiz um Reels, tá? Eu acho que a primeira coisa que tu tem que te preocupar é com a tua filha. E se tu não tem condições de pagar um advogado, procura a Defensoria Pública da tua cidade. Eu acho que não foi no calor da emoção, por ver aquela situação que tu fez o boletim de ocorrência, só por ver ela marcada. E sim porque era o certo a fazer. Se ele fez isso agora, ele podia fazer ele pode fazer coisa bem pior depois. Então, tu tomou a atitude correta. Não pode agredir um filho. Então, tu não tem que te preocupar com isso. Não tem condições de pagar um advogado, procura a Defensoria Pública, tá? Mas o que tu fez foi correto. Tem que fazer, tem que denunciar.
Como se comprova a união estável? Bom, a união estável se comprova pelo fato de tu querer constituir uma família, por vocês quererem ter filhos, convivência, ter uma convivência pública, tá? Que as pessoas, uma convivência duradoura, fotos, vocês podem ter juntos, redes sociais, contas conjuntas, tudo isso prova a união estável, tá? Residindo no mesmo endereço, várias coisas comprovam a união estável, tá? Bom, tem uma pergunta aqui de trabalhista, tá? Que eu não sei responder aqui. Olha, doutora, no caso de separação, onde apenas um trabalha e o casal é cheio de dívidas na separação. Bom, na separação se divide os bens e se divide as dívidas também, independente se é um ou os dois que trabalham, tá? Tu vai dividir tanto as dívidas como os bens. Vamos lá. Meu pai morreu e minhas tias falam que se a minha avó partir, eu e meus irmãos não teremos direitos. Falar é muito fácil, né? Mas vocês têm direito sim. Vocês têm direitos por representação do teu pai. Como teu pai faleceu, o direito passa para vocês. Então vocês vão ter direito sim. Pode avisar a tia que não adianta ela falar nada, que vocês vão ter direito sim. Minha filha quer pensão do pai, tenho medida protetiva contra ele, perdi o contato. Não tem problema, não é porque tem medida protetiva que não vai precisar pagar pensão alimentícia, tá? Pode entrar com ação de alimento sim, mesmo com a medida protetiva. Vamos ver. Vínculo afetivo. O meu namorado pode registrar mesmo não sendo pai biológico? Pode. Existe a paternidade socioafetiva, tá? Se o filho, né, tiver menos de 12 anos, tu precisa fazer esse reconhecimento judicial, tá? Mas se tiver mais de 12 anos, tu pode fazer diretamente no cartório, tá? Quero me divorciar e minha esposa não quer, como faço? Bom, ninguém é obrigado a ficar com outra pessoa contra a vontade. Então, mesmo ela não querendo se divorciar, você pode entrar com ação de divórcio, que o juiz vai decretar o divórcio. Não tem problema nenhum. Então, não é porque ela não quer que tu não vai conseguir, tá? Padrasto pode casar com enteada, a lei permite isso? Não, a lei não permite, não pode. Também tem um vídeo no Reels lá, não pode, é proibido por lei, tá? Padrasto não pode casar com enteada. Sou o único filho da minha mãe e ela é solteira. Caso o pior aconteça, é necessário fazer inventário? Sim, mesmo o filho único precisa fazer o inventário, mas daí fica muito mais fácil. Tu pode fazer uma escritura no cartório mesmo, tu vai fazer a escritura de inventário lá, que é muito mais rápido e mais barato, tá? Mas tem que fazer sim. Pago pensão para 2 filhos e um deles quer morar comigo. Posso suspender o pagamento? Olha, tu não pode suspender por conta própria, porque pode entrar em uma ação de execução. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que entrar com uma ação de alteração de guarda, tá? E aí sim também com a alteração da pensão, porque acho que você vai ter o direito de receber a pensão alimentícia se tu ficar com o teu filho, tá? Não sei qual é a idade dele, a partir dos 12 anos ele já pode demonstrar a vontade dele, tá? Então é isso aí, daí de repente tu vai ter que entrar vai ter que inverter essa pensão, a genitora vai ter que pagar para ti, tá?
para não ter problema é melhor não casar. Não, casar é bom também, só que a gente tem que ter conhecimento dos nossos direitos. É isso que a gente precisa. Antes de casar, tu tem que saber qual o melhor regime de bens, deixar tudo direitinho para depois não dar briga. Ah, isso é meu, isso é teu, essa dívida é minha, essa dívida é tua. Então, assim, ó, o bom é tu ler antes, se informar, procurar um advogado para depois tu não ter problema. Casar é muito bom, mas quando tu sabe como funciona tudo direitinho, os seus direitos, né? Então, a mãe do filho do meu marido foi embora e não deixa ele ver a criança, sendo que ele sempre pagou a pensão. Ela não deixa ele ver a criança. Bom, então ele precisa, né, regulamentar isso. Ele tem que regulamentar essas visitas. E aí ela vai ser obrigada a deixar o filho ir com o pai. Caso contrário, né, se ela descumprir essa ordem, essa determinação judicial, cabe até uma multa, tá? Uma multa pelo descumprimento. Então eu acredito que quando tem ação, quando tá tudo regulamentado direitinho, não vai ter erro, tá? Ah, os comentários de vocês são os melhores, né? A madrasta consegue tirar a guarda da mãe de forma alguma, tá? Olha, para te conseguir tirar a guarda de uma mãe, é somente se ela tá sendo negligente, se tem maus tratos, aí sim, aí tu consegue, mas são casos bem específicos, mas quem conseguiria é o genitor, né? Ele sim. A madrasta não, mas o genitor poderia sim pedir pedir alteração de guarda. Aí sim, mas a madrasta não. Minha avó faleceu, depois meu pai e depois meu avô. Meu avô deixou bens. Eu e meus irmãos temos direitos? Com certeza. Vocês têm direito à parte que era cabível ao pai de vocês, tá? Vocês precisam fazer o inventário e vocês vão ter direito a esses bens que caberiam ao pai de vocês. Vamos ver. Vamos ver. Minha irmã comprou um apartamento há alguns anos atrás. Está pagando o financiamento. Ela está noiva. O futuro esposo tem direito mesmo casando em comunhão de bens? Bom, as minhas respostas, sempre que eu dou no Instagram, eu sempre falo com comunhão parcial de bens, tá? Se for diferente nas caixinhas, vocês têm que me dizer. Mas sim, a comunhão parcial de bens. O que acontece com um imóvel financiado, tá? Tu comprou um imóvel financiado e começou a morar com uma pessoa ou casou com uma pessoa. Essas parcelas que vão ser pagas durante a união de vocês, em caso de divórcio, se divide. Então, aquele valor pago anteriormente à relação é só dela, mas depois as parcelas pagas durante a relação, mesmo que ela paga sozinha, que ela pague sozinha essas parcelas, em caso de divórcio se divide, tá? Na comunhão parcial de bens. Por isso que eu digo, conhecimento é tudo. Então, quando vai fazer uma união estável, já escolhe o regime de bens, vai casar, escolhe o regime de bens, analisando bem a situação, os bens que vocês têm antes, e aí sim, tá? Mesmo valor de pensão desde que nasceu, abandono afetivo total, 17 anos hoje. O que fazer? Bom, se ele paga o valor de pensão, tem que ser corrigido, né? Esse valor vai aumentando todo ano, se é sobre o salário mínimo, tem que ser corrigido pelo salário mínimo, tá? Agora, se é fixado por um percentual, pode ser que seja 30% o resto da vida, porque vai depender do salário dele. Então, isso não está errado. Agora, o abandono afetivo tem até os 21 anos para ingressar com a ação. Então, ainda é tempo, tá? Se ele tem 17 anos e
percebe que é um caso de abandono afetivo, tem que procurar um advogado, tá? Procura um advogado que ainda é tempo. São até os 21 anos pode entrar com essa ação, tá? Casado 6 anos de união estável, 3 de comunhão universal. Tem o direito à parte da herança dela? Bom, agora eu não entendi se é a herança que ela recebeu de algum parente, né, de algum familiar, ou se é a herança, se vai ser herdeiro dela em caso de falecimento, tá? O que acontece? Se recebeu uma herança antes da união, tá? Ele tinha união estável antes da comunhão universal, tá? E isso não retroage. Então, se mudou, passou para o casamento na comunhão universal e já tinha recebido, tá? Na comunhão parcial não vai dividir. Na união estável não vai dividir. Mas ele será herdeiro dela sim, tá? E em caso, ele vai ser herdeiro sim. E se fosse na comunhão universal, ele teria direito à herança sim. Só que a gente está tratando de um bem anterior. Se for anterior, tá? A pergunta dele ficou em dúvida ali. Se foi durante a união estável que ela recebeu a herança, ele não teria direito, porque na união estável e na comunhão parcial de bens, herança não se comunica. E se a partir do momento ele casou na comunhão universal, aí sim, se foi naquele período, ele teria direito. Mas no final, tá? Ele é herdeiro em caso de falecimento, tá? Quero me divorciar depois de 50 anos de casado. Ele não quer sair do nosso apartamento e não quer se divorciar. Bom, é aquela situação, você não é obrigada a ficar com outra pessoa. Você entra com ação de divórcio, tá? O que acontece? Se é o único bem de vocês, um pode optar por comprar a parte do outro e ficar no imóvel, ou vocês podem vender esse imóvel e dividir entre vocês, tá? 50% para cada. Mas se ele não quer sair, entra com divórcio igual, que o juiz vai determinar como é que vocês vão ter que se decidir em juízo o que vai ser feito. Se ele compra o apartamento, né, e te paga a tua parte, ou então se vocês vão vender e dividir esse valor, tá? Mas não é porque ele tá dizendo que não vai sair de casa que tu não vai entrar com divórcio e não vai querer resolver isso. Tu tem o teu direito, sim. É possível transferir os bens para outra pessoa para que numa separação o cônjuge não tenha direito? Bom, o que acontece? Tu vai ter que fazer provas disso, tá? Tu vai ter que provar, ele até pode transferir, tá? O bem para tentar desviar, mas tu precisa fazer provas de que houve uma fraude, que esse bem era de vocês e que ele transferiu para não ser partilhado, tá? Tu tem que comprovar essa situação, faz prova, manda o WhatsApp, manda foto para ele, ó, por que tu fez isso, essa mensagem, tenta fazer provas de que esse imóvel era do casal, tá? E que ele se desfez para não ter que partilhar. Aí o juiz vai declarar a fraude e vai ter que ser dividido sim, tá? De tanto acompanhar a senhora, eu tô quase uma advogada, viu? Só que legal, quem sabe, né? Quem sabe não vai virar advogada depois. Nunca é tarde, quem sabe vai fazer um curso também. É uma profissão muito bacana, né? Que legal que tu tá me assistindo. Que legal que tu tá acompanhando aí. Eu digo, conhecimento é poder. Falar, todo mundo fala, todo mundo sabe de tudo, tu não tem direito a isso, não, tu não pode, mas conhecimento é tudo. Quando tu sabe os teus direitos, não adianta o outro te dizer que tu não tem, que tu sabe que tu tem sim. Então é muito bom. É muito bom. Pode ser casado no papel com a esposa e união estável com o amante? Bom, essa união estável ela não vai ter validade nenhuma, tá? Tu pode até fazer, mas não vai ter validade nenhuma, tá?
É normal entrar horas extras na pensão alimentícia quando a pensão alimentícia é fixada sob o percentual de um salário, entra sim as horas extras. Quando é fixado pelo salário mínimo, daí não. Mas é normal sim. Se for aquela pensão que é descontada em folha de pagamento todo mês da pessoa que trabalha, sim. Se receber hora extra, entra no percentual da pensão alimentícia, tá? Deixa eu ver. Eu tô tirando 10 nas perguntas dos stories, viu só? Que legal, gente. É tão bom. Todo dia a gente fica ali, ó, aprendendo uma coisa diferente. Não pensa que é diferente pra gente que tá aqui trabalhando, não. Porque todo dia é um cliente com uma situação diferente. Eu tenho que estudar todos os dias, eu tenho que pesquisar todos os dias. Ia ser muito fácil se eu só colocasse o nome da pessoa e fosse protocolar ali a petição que eu já teria pronta. Divórcio, só bota o nome do casal ali, se tem filhos. Não, todo dia é uma situação diferente que envolve muito estudo, mas isso é muito bom. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. A gente vê que eu estudo muito direito de família, mas eu tenho muitos colegas que também estão divulgando o trabalho na internet, divulgando outras áreas do direito na internet, que eu fico pensando, meu Deus, eu estudei isso na faculdade, mas eu não me lembro, mas já mudou, porque a gente sabe também que a faculdade, ela não prepara a gente para o dia a dia, né? Tu tem ali o código, mas não te prepara, tu tem que estudar muito, a gente aprende muito na prática, no dia a dia. Então, assim, é muito bom. É muito bom. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Muito feliz. Vamos lá, então não vou perder muito tempo aqui para poder responder. A faculdade podia contratar você. Quem sabe, né? Quem sabe eu não vou virar professora um dia. Já pensou que legal? Conhecer várias pessoas, aprender muito, dividir muito conteúdo com eles, que legal. Vamos lá, então. Vamos para a próxima pergunta aqui, que senão eu vou ficar até amanhã. Tenho guarda unilateral dos meus filhos. O pai pode viajar com eles sem consultar e eu preciso de autorização dele para viajar com os meus filhos? Bom, sempre precisa ter o bom senso de comunicar a outra parte, tá? Os dois precisam saber o que está acontecendo com os filhos, os dois precisam comunicar se viajam, e se tu for fazer uma viagem para fora do estado, para fora do país, tu precisa sim uma autorização judicial, tá? Então, tu vai precisar fazer isso para fora do país, sim. Para fora do estado, tu tem que falar com o genitor ou a genitora que não vai junto, tá? Eles têm o dever de saber isso, com certeza. Eu vou dar tudo para ela, que fique com tudo, só não quero que me encha o saco. Meu Deus do céu. Ai... Doutora, foto em rede social, até que ponto pode ser considerado união estável? Passaram aniversário de relacionamento, fotos em família, tudo junto, viagens em família, tudo que indica, né? Tudo que indica que tu tá ali com o intuito de construir uma família com aquela pessoa. Não é uma viagem de passeio de amigos. Não, é uma viagem de casal, de quem quer constituir família, tá? Festas de aniversário, Natal, Ano Novo, essas datas comemorativas, todas podem ser juntadas num processo, tá? Todas essas aí pode. Meu marido ainda está casado no papel com a ex, até ser feita a divisão dos bens. Podemos fazer um contrato de união estável? Ela precisa ter acesso aos papéis da união estável? Não, ela não precisa. Mas nesse caso,
vocês vão ter que fazer com a separação obrigatória de bens, tá? Essa união estável vai ter que ser feita com a separação obrigatória de bens. Por quê? Porque tem outros bens ainda da antiga relação que não foram partilhados, tá? Então não tem outra forma. Tanto o casamento como a união estável vai ser com a separação obrigatória de bens. Isso é imposto, tá? Então não tem outro jeito. Vamos ver. Pensão para a esposa abandonada é por quanto tempo e pode ser contestada ou negada? Olha, pensão para a esposa abandonada não tem direito, tá? A pensão tem direito para aquela pessoa que não trabalhava, né? Que ela optou por cuidar do lar, por cuidar dos filhos. Ela não está no mercado de trabalho, então vai ter direito sim à pensão alimentícia. E provavelmente vai ser por um tempo determinado, até que ela consiga arrumar um emprego, se não for uma pessoa idosa, se é uma pessoa saudável, que pode voltar ao trabalho, pode ter toda aquela rotina de trabalho de novo, vai ser estipulado por um período só, não vai ser para sempre, tá? E por abandono não tem direito, tá? Daí não tem direito, pode ser contestado com certeza e o juiz vai aceitar, não tem direito nesse caso, tá? Vamos ver qual é a próxima aqui. Tô me separando da mulher. Ela estava trabalhando, mas disse que vai sair do trabalho para mim pagar pensão para ela. Bom, é mais ou menos essa situação aí. Não é porque ela ficou desempregada nesse mês que vocês estão se divorciando que tu vai ter que pagar pensão alimentícia para ela. E sim, tem direito aquela pessoa que optou cuidar do lar, optou cuidar dos filhos, que não trabalhava. Aí sim tem direito à pensão, mas porque ela ficou desempregada agora, e no caso ela pediu demissão, muito menos, tá? Então não tem direito à pensão alimentícia de forma alguma. Ela pode te dizer, mas eu já tô te abrindo os olhos aqui, não tem direito, tá? Então é isso aí. Tem união estável há 15 anos, mas ele já tinha uma casa. Ele está agora com câncer e sou eu que cuido dele. Os filhos não vêm nem visitar. Eu tenho direito a essa casa. Ele tem 84 anos. Bom, essa união estável então tu fez quando ele tinha 69 anos, tá? Foi a sorte, porque se fosse com 70 anos, essa união estável já seria do regime da separação obrigatória, então tu não teria direito a nada. Mas como foi anterior aos 70 anos, foi com 69, tu vai ter direito sim. Então o que que acontece? Tu vai dividir com os outros herdeiros, tá? E essa casa que ele já tinha antes, mesmo que ele já tinha antes, se vocês moram nessa casa há 15 anos, tu vai ter o direito real de habitação dela, tá? Então tu vai poder ficar o resto da vida morando nessa casa. Mesmo que os filhos tenham direito, essa casa, eles só vão poder, né, dispor desse bem depois do teu falecimento. Tu vai ter o direito real de habitação, tá? Meu ex está dificultando meu acesso no escritório nosso, mas estou indo mesmo assim porque é minha única fonte de renda. Temos união estável. Bom, melhor coisa é vocês resolverem essa situação, tá? Porque ele não pode te proibir de entrar no teu ambiente de trabalho, numa coisa que é tua também. Tu está me dizendo que o escritório é de vocês. Ele não pode te proibir, tá? Mas o que eu te aconselho? Procura um advogado para tentar resolver essa situação, tá? Para ver como é que vai ficar essa situação de vocês quanto aos bens, tá? Mas ele não pode te proibir de forma alguma de tu entrar no teu escritório, né? É dele, mas é teu também, tá? Estou separada só de casa e não no papel. Temos 3 filhos, quais meus direitos, tá?
tu vai ter, como eu sempre digo, a minha resposta é sobre o regime da comunhão parcial de bens. Então, assim, ó, tu tem direito à metade de tudo que vocês adquiriram no decorrer da união, tá? É esses os direitos. E os filhos, se forem menores de idade, têm direito à pensão alimentícia. Segue aquele esquema, se estiver estudando faculdade até os 24, até finalizar, se não estiver estudando até os 18 anos, tá? E o regime da comunhão parcial de bens divide a metade de tudo. Relacionamento tóxico. Quero me separar. Temo pelo bem-estar da minha filha, pois minha esposa não tem condições emocional e financeira para cuidar da nossa filha, mesmo pagando pensão. O que fazer? Bom, se tu tá me dizendo que ela não tem condições emocionais para financeira não quer dizer, tá? Mas tu tá me dizendo que ela tem algum problema, que o teu relacionamento é tóxico e ela tem problemas emocionais, de repente seria importante avaliar de tu ficar com a guarda da filha de vocês, tá? Tu vai ter que procurar um advogado para te ver essa situação, porque se é perigoso, se é problemático deixar a tua filha com ela, aí é um caso de se analisar, porque eu sempre digo, a relação de vocês, a relação do casal não pode interferir na vida da criança. Agora, quando a gente já está colocando, né, em riscos, tem algum perigo para essa criança, tem que se analisar a guarda urgente, tá? Então, assim, procura um advogado para ele analisar bem o teu caso, para ver a situação dessa mãe, para ver se tu já não tem o direito de pegar a guarda provisória da filha, tá? Então, assim, não deixa. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada mesmo. Fui casada há 23 anos, moro na casa da minha ex-sogra. Tenho 2 filhas de mais de 21 anos que moram comigo. Ex-marido foi embora com outra. Pode te tirar de casa? Pode. Pior é que ela pode, tá? Porque se tu mora numa casa que é da tua ex-sogra, ela te emprestou, ela pode te tirar daí. Porque tu não tem direito nenhum sobre essa casa, tá? Ela pode entrar com uma ação de despejo e tu ter que sair. Mas assim, ó, não sai antes de ter uma determinação judicial. Não vai ficar na rua, né? Mas te organiza, porque sim, ela pode entrar com uma ação de despejo e tu vai ter que sair. Daí sim, tá? Vamos para a próxima. E o tempo vai passando e já falta quase 10 minutos para cair a live, mas eu vou tentar responder o máximo. Ainda vou tentar, ó, deixa eu ver aqui, se eu consigo responder mais um. Meu ex está vendendo carro, moto e caminhão sem me dar nada. Ele pode, temos 3 filhos e 21 anos de casamento. Como o carro, a moto, ele fica só no nome de um, ele consegue vender. Ele consegue vender sim, então tu tem que entrar com a ação de divórcio logo para dizer que esse bem era da relação de vocês, durante o casamento de vocês, e que ele tem que dividir, porque ele consegue vender esse bem que tá só no nome dele, e daí depois que ele gastar esse dinheiro, tu não vai conseguir reaver. Então assim, ó, entra logo com essa ação de divórcio e lista esses bens, lista esse carro, essa moto, esse caminhão, para te não tem direito. Ó, deixa eu ver aqui. A pensão em cima do salário mínimo tem direito a 13º? Não. A pensão, quando é sobre o salário mínimo, é só aquele valor fixo sobre o salário mínimo. Quando é aquele descontado em folha que se refere a um percentual do salário da pessoa que trabalha, aí sim tem todos aqueles reflexos. Aí tem 10º, tem férias, horas extras, sim. Aí nesse caso tem sim, tá? Mas sobre o salário mínimo não tem, tá? Vamos ver aqui. Qual o prazo para a entrada do divórcio? Não tem prazo para te
entrar com o divórcio, assim, estipulado por lei. Mas o que acontece? Se tu tá numa casa, tu te separou de fato de uma pessoa, tá? A pessoa foi embora e vocês não se divorciaram. 2 anos, se ela não reivindicou a posse dessa tua casa, tu pode entrar com uso capião e dizer que essa por abandono e essa casa vai ser só tua, tá? Então, assim, esses são os cuidados que tem que ter. Não tem um prazo, olha, tu tem que te separar em 90 dias após o divórcio. Mas também, tu fez o divórcio, não partilhou os bens, tu tem 10 anos para te partilhar os bens. Este é o prazo para te partilhar os bens depois do divórcio, tá? Mas é aquelas situações, patrimônio pode ir, se tu não faz, por exemplo, esse caso do uso do capião por abandono, é um deles, que tu pode acabar perdendo o teu direito. Então, assim, é bom tu procurar o quanto antes, não tem como pagar um advogado particular, procura a defensoria pública, mas resolve, vai se informar, vai ver os teus direitos, não perde isso, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos para a próxima. Lote ganhado de herança. O que é construído nele é dividido no divórcio? A herança é entre irmãos e um dos irmãos não assina para vender. Faz o quê? Bom, é mais de uma pergunta, tá? A herança não se comunica, a não ser que seja no regime da comunhão universal de bens, tá? O cônjuge não vai ter direito, mas se vocês construíram alguma casa nesse lote, divide, tá? Então, assim, não tem como pegar metade da casa para cada um. Então, a outra pessoa vai ter que ser indenizada sobre a parte que teria direito. Olha, a casa construída ali em cima vale 100 mil, eu vou ter que te indenizar, né? O cônjuge vai ter que ser indenizado com 50 mil. Ali tá dizendo, herança entre irmãos e um dos irmãos não assina para vender, aí tu entra com pedido judicial, tá? Se ele não quer aceitar e os outros querem, tem que pedir autorização para o juiz e daí tu pode vender, tá? Deixa eu ver mais uma pergunta. Em minutos eu aprendi mais que na faculdade. Pena que travou e tive que sair e entrar de novo. Mas eu vou te dizer assim, ó. Eu aprendi, tudo que eu aprendi praticamente não foi na faculdade. Foi quebrando a cara, sendo humilde, pedindo ajuda para os outros, pedindo ajuda para colegas, indo atrás, indo nos cartórios, nos fóruns. E a gente sabe, né, que o atendimento também não é muito bom. Essa semana eu fui no registro de imóveis pegar um documento e eu pensei assim, ó, eu tenho conhecimento, eu sei o que eu tava indo ali buscar, entendeu? Mas eu vejo as pessoas que não têm conhecimento serem tratadas de uma forma muito rude. E eu penso assim, olha, então a gente tem que atender os outros com mais simpatia, a gente tem que se preocupar. E a gente corre atrás, a gente dá a cara da gente a tapa. Foi assim que eu aprendi. Não aprendi quase nada do que eu sei hoje na faculdade, e sim no dia a dia, nos casos e nos estudos. É bem isso aí. É bem isso aí mesmo. Gente, nossa, tenho outras perguntas aqui, mas a nossa live vai cair. Eu quero agradecer vocês, dizer que eu tô muito, muito feliz. Quem eu não respondi aqui na live porque não deu tempo, eu vou responder, ou eu faço reels, ou eu respondo nos stories, ou eu respondo por direct. Eu tento não deixar ninguém na mão, tá? Então, assim, ó, insiste que se eu não te respondi hoje, pode me mandar de novo que eu vou responder, tá? A tua pergunta. E quero agradecer de novo, muito obrigada, desejar uma boa noite para vocês, pedir que vocês compartilhem com outras pessoas esse conhecimento, porque todo é assim, por exemplo, meus clientes, o que acontece? Eu atendi uma pessoa hoje, amanhã, doutora, mas esse caso cabe para minha irmã, traz a irmã para o escritório. Mas a minha sogra tá com essa situação toda.
Então eu vou falar para ela que ela tem direito e ela não sabe. É isso aí, gente. Vamos levar conhecimento pro próximo. Vamos ajudar. Nada disso de querer os outros se impor dizendo que tu pode ou que tu não pode. Não. Vamos passar a informação certa e vamos ajudar o próximo. E eu vou pedir, compartilhem com outras pessoas, tá? Que essa live é toda quarta-feira, no mesmo horário, e eu espero vocês, tá? Um beijão, uma boa noite. Beijo!